Debate aqui intenso no plenário, os deputados com ânimos exaltados exatamente por causa dessas questões, né? A deputada Thalíria Petroni criticando o governo, o deputado Éder Mauro, também a deputada Carla Zambelli e outros deputados nesse momento defendendo o governo. Ânimos bem exaltados, inclusive a Polícia Legislativa está até intervindo para poder diminuir as tensões aqui. Você segue nos acompanhando desde o início, né? Uma sessão que envolve um tema político muito caro e que tem gerado mobilizações pelo Brasil inteiro. E o ministro da Educação tem falado, às vezes, críticas mais duras de um lado e defesas dos deputados que são da base do governo do outro lado. Que encerrar a sessão às 21 horas, eu vou dar a palavra ao ministro, depois eu vou fazer a colocação ao encerramento. Tá, eu queria primeiro, de novo, agradecer a atenção de todos, fazer um gesto de boa vontade. Todo mundo aqui é bem-vindo ao MEC para conversar. Todo mundo aqui é bem-vindo ao MEC para conversar. O deputado Israel Batista, ele mencionou do Ministério da Educação, ruptura social, do tecido brasileiro. Eu não sou tão poderoso para fazer tudo isso que está sendo feito. Eu estou como ministro da Educação, estou aqui para exercer o plano de governo que foi responsável pela eleição do presidente Jair Bolsonaro. O deputado Israel Batista perguntou: o senhor concorda com a declaração do presidente? Todo ministro, todo mundo que está debaixo de um presidente, ele tem que seguir a linha que o presidente fala. Se o dia que eu não concordar com o presidente, abertamente não concordar, eu tenho que renunciar. Então eu nunca vou chegar aqui em público e vou discordar do presidente. Você discorda, eventualmente internamente, mas fora, lógico que eu vou concordar, sim, concordo com a declaração dele. O dia que eu não concordar, eu estou fora. Célio Studart, do Ceará. Se eu sou filho do Paulo Guedes, eu não sou filho do Paulo Guedes, mas o Paulo Guedes é uma pessoa que eu considero ele é um dos melhores economistas do mundo, o Paulo Guedes. Se ele fosse americano, ele seria mundialmente conhecido. Ele é uma pessoa absolutamente brilhante e está fazendo um papel que é necessário. A gente tem que ter ciência na administração da economia, não pode ser feito sem responsabilidade. O plano de governo que a gente... Assim, o senhor mencionou também sobre a tragédia da educação superior. Eu não falei que a educação superior é uma tragédia. Eu falei que os 500 mil jovens, isso está também no YouTube, que eu falei aqui no Senado. Os 500 mil jovens hoje, com nome sujo, fruto da política dos governos anteriores, de financiamento do ensino privado. O ensino privado é responsável por 75%. 3 em cada 4 jovens estão na universidade privada. Eles não conseguem pagar e o financiamento, a forma como foi feito o financiamento, gerou um ônus gigantesco social. Metade, 1 em cada 2 está inadimplente. 500 mil jovens nesse começo de vida sofrendo por terem o nome sujo. Quanto ao fato da gente não comunicar com o povo, bom, Jair Bolsonaro, acho que foi eleito, ele se comunica bem, né? Deputada Thalíria, eu, assim, falo que eu não sou candidato dos banqueiros, eu fui bancário, eu comecei como office boy, eu não gosto de banqueiro. Olha a declaração que eu estou dando, hein? Não gosto de banqueiro. Particularmente, eu acho que aquela ligação que o Lula fez para o Butim, eu acho que foi vergonhosa. Eu me solidarizo com os bancários, ao qual eu faço parte, como empregado que fui. Paguei imposto, 27,5% de imposto, é daí que vem o meu patrimônio. Não tive nenhuma engenharia tributária para receber como pessoa jurídica. E, assim, eu não sou, mas a senhora, eu gostaria realmente de estender a mão para a senhora vir ao MEC para a gente conversar. Eu realmente gostaria disso. E aqui não estou sendo muito sincero mesmo. Perguntem para os deputados da oposição, do PT, que já foram ao MEC, perguntem se foram mal recebidos, tá? A gente está fazendo isso. Deputado Gastão Vieira, eu entendo a sua insatisfação e concordo, precisamos acabar com a beligerância. Deputado Braide, Eduardo Braide,
Os reitores foram eleitos, sim, a gente já recebeu 50 reitores no MEC. O senhor, por favor, traga o reitor que o senhor quer. Os deputados têm vindo ao MEC com os reitores e a gente tem tido essa conversa do parlamentar, do reitor, todos juntos, e tem sido muito produtivo. E isso é exercer os papéis da República. O parlamentar é, sim, o representante do povo, do seu estado, da população que o elege. Ele tem interesse, sim, de segurar, defender os interesses das universidades, dos institutos. Nós do MEC precisamos fazer o meio de campo, porque tem o contingenciamento, é uma realidade. Como a gente resolve isso? Através das senhoras e dos senhores. Então vamos conversar, gente. E não é figura de retórica, não, estou falando sinceramente isso. E eu queria convidar todos, inclusive aqui a deputada Talíria, mas o deputado Braille, Eduardo Braille, por favor, venha, traga o seu reitor junto, tenho certeza que a conversa vai ser bacana. Deputada Gleisi Hoffmann, não falei dos cortes, bom, acho que eu falei bastante, de corte realmente não foi, porque é contingenciamento, então a senhora não vai me ouvir falar de corte, porque foi contingenciamento. Quando eu falei da tragédia, são os 500 mil alunos que tem um nome sujo. Tragédia do ensino superior são os 500 mil alunos do ensino privado que, infelizmente, tem que pagar pela faculdade, pegam um financiamento e, depois desses anos de desastre que foi os governos aí anteriores, a gente tem esse resultado. O aluno tem um financiamento caro, não funcional, não ideal, foi mal planejado. Uma política de financiamento que tem 50% de inadimplência, em qualquer banco vai falar, foi mal dado esse crédito, foi mal feito isso. E a gente tem agora que resolver mais um esqueleto do passado, dessas políticas sem compromisso com a realidade, com a matemática, com a ciência. Felipe Barros, brilhante. Não tenho mais nenhuma palavra para falar, a não ser brilhante. Absolutamente brilhante. Não conhecia, fiquei surpreendido. Joênia Wapichana, peço perdão se pronunciei errado o nome da senhora errado, da rede, de novo, eu tenho, em função do, enfim, meu passado familiar, eu tenho um carinho, assim, pela Marina Silva, já falei no passado, mas enfim, sem estender muito, a senhora também é muito bem-vinda ao MEC, acabei de falar aqui com a senhora, e quando a senhora quiser, a gente está à disposição para conversarmos. O professor Alcides, eu também não estou satisfeito com o contingenciamento, eu preferia que a gente estivesse discutindo ampliar, fazer, mas foi isso que a trilha que Deus nos deu, nos trouxe aqui. Então, nesse momento que a gente tem que fazer é manter a serenidade, buscar equilíbrio, enfrentar os problemas com sobriedade, com ciência, com números, e eu tenho certeza que esse parlamento vai fazer isso, porque sempre esse parlamento correspondeu aos anseios do povo. Toda vez que nós estivermos diante de uma situação como a atual, binária, de um lado a crise suprema e o buraco, e do outro lado a esperança, a gente sempre caminhou rumo à luz. E isso é que nos distingue de países que infelizmente não trilharam o rumo da Venezuela, porque tem guerreiros aqui no Brasil, pessoas comprometidas com esse país, e eu vejo muito deles aqui no parlamento. Apesar da visão, inclusive os da oposição, o governo Bolsonaro ganhou sim com o voto de quem, mas ele governa para todos e nós não vamos fazer um governo sectário, tá? E veja, esse pronunciamento que eu estou fazendo lá no MEC é igual. E eu entendo também essa desconstrução da imagem que os parlamentares sofrem, que muitas vezes é injusta. E hoje em dia eu estou sentindo isso na pele. Mas enfim, é parte da vida. Concordo que precisamos melhorar, mas eu termino falando o seguinte, professor Alcides, e para todos nós: o Brasil vale a pena. O Brasil vale a pena. Esse país é o país dos nossos avós, dos nossos pais, ou de quem é imigrante que acabou de chegar. É o país dos nossos filhos, dos nossos netos, e a gente não pode perder o país. Quando a gente perde o país, eu escutei histórias, metade da minha família é de imigrantes, a outra metade, vocês já sabem que veio de toda parte do Brasil, Ilha do Marajó, Ceará. Mas os imigrantes contaram o que acontece quando você perde o país, quando você tem que sair do seu país. É muito triste, é muito ruim, é dramático. Pergunta para um venezuelano, a Venezuela já perdeu 10% da população. E o Brasil, o povo, a nação, conta com os senhores para, de novo, o Brasil rumar em direção à luz. Muito obrigado pela essa oportunidade.
Peço silêncio ao plenário para o encerramento, por favor.